Olá, meu nome é Cláudia Schweica, do SWK Studio, e hoje eu resolvi trazer uma das dúvidas de uma das minhas alunas, que é como modelar esses detalhes de gesso que a gente vê no forro de gesso. Então eu vou trazer um exemplo aqui do método tradicional e depois eu vou mostrar um método SWK de fazer essas modelagens. Vou dividir esse vídeo em duas partes, então vamos lá para conferir a primeira parte. Então eu já tô aqui com o Revit aberto, só pra gente exemplificar melhor, né? Eu vou criar aqui umas paredes aleatórias mesmo, só pra gente ter esse exemplo mais claro, digamos que aqui seja um ambiente, certo? E aí eu vou ter dentro desse ambiente o nosso forro, tá? Então eu tô aqui com nossa planta de forro, abri aqui nossa planta de forro do nível 1, vou colocar aqui um forro, pegar esse modelo que a gente já tem aqui mesmo. Esse desenho automático que ele fez, pra mim já tá suficiente, bora ver lá no 3D como isso ficou. Então tem aqui ambiente com esse forro, mas digamos que eu queira fazer dentro desse ambiente um negativo de gesso, que é aquele detalhezinho que tem na borda, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem modelar da forma tradicional, digamos assim, e depois eu vou mostrar como é que a gente modela aqui no SWK. Então vamos lá, vou lá na minha planta de forro de novo, em que eu vejo meu forro, certo? E para começar eu vou editar esse forro, vou clicar nele uma vez aqui. Se for difícil para vocês clicar, vocês podem também selecionar ele aqui pelo 3D, tá? Clicar ele e vir aqui em editar limite pra gente dar um desconto das bordinhas pra gente ter esse detalhe da borda, tá? Vou voltar lá para minha planta de forro, vou dar um desconto em todo mundo de uma vez de 3 centímetros, que é esse negativo que eu quero. É esse negativo de 3x3, tá? Então vou vir aqui ó, com o offset, o deslocamento, vou clicar nele, vou passar o mouse em cima de uma linha, posso já ir clicando nessa linha ou posso também digitar Tab no teclado, porque ele já pega todo mundo de vez. E aí eu já vou digitar aqui ó, nessa barrinha o tanto que eu quero deslocar. Nesse caso vai ser 3 centímetros, não 5, então vou mudar aqui para 3 e vou fazer esse deslocamento mais uma vez. Eu passo o mouse aqui em cima, aperto o Tab, opa, deixa eu clicar aqui na tela, cliquei na tela, passo o mouse aqui em cima, aperto o Tab, ele pega todo mundo de vez e aí eu já dou esse deslocamento de uma vez. Feito isso, eu vou apertar no verdinho para finalizar. Vou lá no 3D pra gente ver ó, essa diferença, não sei se tá dando pra ver aí, mas agora a gente tem um espaçozinho ó, entre o forro e a parede. Vou vir aqui na nossa planta e vou diminuir um pouquinho a escala, vou botar um para 50, que vai ficar mais fácil da gente enxergar isso aqui por conta das configurações de pena, tá? Então agora como é que eu vou fazer para ter esse detalhezinho? Vou fazer um corte para a gente entender como isso vai ficar no corte. Vou passar um cortezinho aqui e ver como é que tá esse forro, ó, o forro com esse deslocamentozinho que eu dei. Aí agora eu vou fazer o seguinte, vou criar um novo forro, vou voltar lá para minha planta de forro e agora eu vou desenhar esse forro, tá? Vou efetuar o croquis nessa segunda opção. Então eu vou clicar aqui ó, no retângulo, que eu vou escolher mais fácil esses 4 pontos. E vou escolher agora, vou desenhar um novo retângulo, só que dando o afastamento que eu quero. Nesse caso, o afastamento vai ser desses 3 centímetros, que é o espaçozinho do negativo, e mais 2 centímetros, que é o que ele precisa normalmente para fazer essa voltinha. Então no total 5 centímetros, tá? Vou vir aqui com o offset de novo, dessa vez eu vou marcar essa opção de copiar e aí vou digitar aqui em vez de 3, 5 centímetros, tá? E aí eu vou clicar, passar o mouse de novo uma vez aqui, ó, Tab, para ele pegar todo mundo de vez. Como eu marquei ali copiar, ele não deslocou a linha dessa vez, ele fez uma cópia, tá? Feito isso eu vou finalizar aqui e vou ver como ficou lá no corte. No corte tá todo mundo no mesmo nível, então não tá dando pra ver. Mas se eu pegar esse detalhezinho aqui, ó, e jogar pra cima, eu vou ter o que a gente chama de negativo, né? Que é esse efeitozinho que a gente tem no forro, que faz com que ele pareça que está flutuando. Eu vou colocar alguma imagem aqui no vídeo para vocês entenderem melhor esse exemplo na prática, tá? Isso é uma das formas de fazer. Qual é o ponto positivo e qual é o ponto negativo? O ponto positivo é que é bem rápido, bem prático de fazer esse detalhe. O ponto negativo é que a gente não quantifica isso da maneira em que a gente orça, né? Normalmente a gente orça esse tipo de detalhe através do metro linear. E quando a gente puxa esse quantitativo da maneira que ele foi feito aqui, ele vai dar pra gente no máximo 1 metro quadrado ou 1 metro cúbico desse material. Então isso não é tão interessante para quando a gente vai fazer um orçamento com GC, tá? Por conta disso que eu acabo modelando de outra forma dentro do nosso estúdio. Mas bora lá mostrar aqui para vocês uma outra opção.
Aí vamos dizer, por exemplo, que eu queira fazer, em vez desse negativo, eu quero fazer um rasgo bem no meio do gesso, sabe? Vou colocar também aqui no vídeo algum exemplo para vocês entenderem. Então, vou fazer um rasgo aqui bem no meio. Para fazer esse rasgo, da mesma forma, eu tenho que clicar nesse forro que eu já modelei. Para selecionar fácil esse forro, para não precisar ir lá no 3D, deixem ativado aqui esse íconezinho aqui embaixo, que é de seleção da face. Só muito cuidado com esse ícone, porque se vocês estiverem na modelagem, lá fluindo na modelagem, às vezes vocês podem selecionar sem querer e mexer essa modelagem. Então eu recomendo deixar esse ícone sempre fechadinho, ó, com um X, tá? Mas nesse caso aqui vai ajudar a gente se ele estiver liberado. Então eu consigo clicar direto aqui na face, não preciso ir lá pelo 3D, tá? Vou clicar aqui, vou vir de novo em editar limite e aí eu vou desenhar um rasgo aqui. Vou desenhar um rasgo aqui bem no meio. Desenho esse rasgo, vamos dizer aqui que ele tenha 15 centímetros de abertura e que tenha, vou botar aqui 2 metros, né, de comprimento. Aí vou botar ele mais ou menos aqui no meio, né, mas não vou me preocupar muito agora com precisão. E vou finalizar e a gente vai ver que ele fez, ó, esse rasguinho aqui no nosso gesso. Vou fazer uma imagem interna aqui que a gente já vai começar a entender melhor como está ficando. Vou vir aqui em vista, vou clicar aqui embaixo da casinha em câmera e pedir para ver, ó, até o final, para ele mostrar pra gente como está ficando. Só que aqui o que acontece, né? Eu não tenho esses fechamentos, que é o que a gente chama de bandeja, pra gente colocar iluminação e etc. Então isso tem que ser feito através de modelagem. Como é que a gente faz isso, né? O Revit ele não tem uma função própria para isso. Quando a gente faz com elementos de forro mesmo, ele vai acabar, né, tendo que fazer várias alturas diferentes e isso vai acabar complicando um pouco pra gente. Então eu vou mostrar pra vocês uma das formas que a gente pode fazer isso, tá? Dessa maneira tradicional, já que o Revit ele não traz uma ferramenta própria pra gente fazer esse tipo de modelagem, tá? Então vou voltar lá pra minha planta de forro do nível 1, que é essa que a gente estava trabalhando. E aí eu vou vir aqui na aba de arquitetura, depois eu vou clicar aqui em componente, nessa setinha de baixo, e vou pedir essa segunda opção aqui, ó, de modelar no local. Quando a gente escolhe essa opção, ele pergunta pra gente qual a categoria que a gente vai querer modelar. Como eu tô trabalhando com forro, eu vou continuar nessa categoria de forro, vou buscar ela aqui. Se eu clicar em uma das palavras e digitar F, ó, ele já me traz pra cá pros forros, então eu vou dar só OK. Vou colocar aqui esse nome forros 1 mesmo, eu posso botar aqui detalhe, rasgo. Coloquei aqui detalhe, rasgo, vou dar OK. E agora ele vai mudar essa interface pra gente. Essa interface aqui é a interface de modelagem. É uma interface muito parecida com a interface quando a gente está criando uma família, tá? E é o que parece mais com o SketchUp, né? Que a gente vai ter umas ferramentas de modelagem simplificada. Ali não vai dar as opções de fazer uma parede, piso. É modelagem mesmo, extrusão, ferramentas que a gente tem lá no SketchUp também, tá? Então bora lá. Para fazer essa modelagem aqui, eu vou escolher essa opção de extrusão, que é o primeiro ícone que a gente vai ter aqui. Como é que funciona? Quando eu clico nela, ele vai habilitar algumas ferramentas de desenho e a gente vai desenhar exatamente o que a gente vai querer fazer essa extrusão. Eu vou colocar aqui do lado como é esse detalhe em corte, para que vocês entendam, tá? A gente vai ter que criar como se fosse um barrado, né? Um anteparo, para a luz não passar direto. E vai colocar também um anteparozinho na frente para a gente não ver essa iluminação quando a gente estiver de baixo. E aí depois a gente vai lá e encaixa as luminárias dentro dessa calhazinha que a gente está criando através do gesso, tá? Então bora lá. Eu tô com ele aberto aqui já. Primeiro eu vou desenhar um retângulo aqui, ó, seguindo esse rasgo, certo? E aí eu vou dar o offset de 3 centímetros mais uma vez, que é a espessura que a gente considera assim para forro no desenho técnico, tá? Então vou mudar aqui, ó, o deslocamento de novo para 3, estava 5 porque eu usei lá 5. Vou de novo passar o mouse aqui na frente e dar tab porque ele vai pegar tudo de vez. E dessa vez de novo eu quero copiar, tá? Vou dar um OK aqui e vou finalizar só para vocês verem o que ele fez. Vou lá no 3D, ó, para vocês entenderem. E aí tá, ele desenhou aqui embaixo, né? Vocês estão vendo essa caixinha? Exatamente como a gente desenhou ela em planta, ele criou essa extrusão, esse volume com esse desenho que a gente fez.
Mas ele ficou aqui embaixo e nosso forro, ó, tá aqui em cima. E eu quero que ele fique acima do nosso forro, né? Que é onde a gente vai esconder as luminárias. Então, eu vou pegar aqui nesse detalhezinho que a gente fez e vou vir aqui, ó, em editar o plano de trabalho, porque ele vai me dar opções de modificar essa localização dele, tá? Vou clicar aqui em editar o plano, ele tá me mostrando, ó, que ele tá no nível 1, que é o nível do nosso chão. Eu vou pedir aqui, ó, para selecionar um plano. Vou clicar aqui e vou dar OK. Aí ele vai me permitir clicar em alguma face. Eu vou clicar em que face? Na do nosso forro. E aí ele vem aqui pra cima, certo? Pronto. Aí agora que ele tá aqui em cima, ó, quando eu clico nele, eu tenho essas opções aqui, ó, de configurar o início e o final dessa extrusão. Vou colocar o início no 0, que é exatamente no nosso forro. E o final eu vou dar essa altura que eu quero pra ele, que no caso eu vou querer uma altura aqui, ó, de 3 centímetros, a gente pode dizer assim. Essa altura de 3 centímetros também. Ou, não, Cláudia, eu quero mais, porque senão vai dar pra ver a luminária. Posso colocar aqui, ó, de 5 centímetros e ele vai aumentar essa altura. Se eu não quiser ir por ali, eu posso também vir por essas setinhas, ó. Só que eu não vou ter tanta precisão, né? Pra ter essa precisão, é melhor vir aqui, opa, sempre pela barra de propriedade. Certo? Pronto. Fizemos o primeiro barrado de dentro, agora eu vou fazer o barrado de fora, que é onde a gente vai criar essa barreira para a iluminação não passar por dentro do forro, ela ficar focalizada ali e virar como se fosse um fecho de luz, né? Então eu vou fazer de novo lá na minha planta do forro, certo? Que é que eu vejo o forro lá em cima. E aí eu vou desenhar mais uma vez outra extrusão. Aqui dentro ainda, sem sair desse campo que a gente entrou, vou clicar de novo em extrusão. Vou desenhar de novo esse retângulo. Dessa vez, o que eu vou fazer para fazer mais rápido, tá? Quando eu tenho a opção de começar a desenhar, ele também me dá a opção de colocar um deslocamento, já na hora de desenhar. Então eu vou escolher aqui, ó, esse deslocamento de 15 centímetros, que é esse espaçamento que eu vou querer, tá? E aí eu vou desenhar como se eu fosse desenhar em cima desse elemento que a gente acabou de criar, mas ele vai dar esse afastamento pra gente de forma automática. Então eu clico nesse ponto, depois eu clico no outro aqui e ele já criou, já com esse afastamento que eu queria. Aí agora eu venho de novo com o offset, que é esse deslocamentozinho, com esse deslocamento que já tá aqui de 3, com copiar ativado, passo em cima de um, passo de novo aqui para ele criar, ó, essa bordinha que eu queria, tá? Feito isso, eu dou o finalizar, bora ver onde ele foi parar lá no 3D. Ele deve estar de novo lá embaixo, ó. Vou clicar nele aqui, de novo mudar o plano de trabalho, editar o plano de trabalho, selecionar um plano, vou dar OK, vou clicar aqui no nosso forro e aí ele cria pra gente essa barreirazinha aqui, ó. A altura dessa barreira vai depender muito da altura que nosso forro tá em relação à nossa laje, certo? Então assim, se a gente tiver uma laje muito mais alta do que o nosso forro, a gente pode até variar um pouco nessa altura. Ou se a gente não tiver limite nenhum, às vezes é até a altura da laje mesmo que a gente vai ter, né? Aqui em cima já vai direto à laje. Mas aí como eu não vou saber o exemplo de vocês, vocês podem ajustar aqui direto na setinha até a laje ou fazer que nem eu vou fazer aqui, que eu vou colocar uma altura de 15 centímetros, tá? 15 centímetros, e aí eu vou colocar uma outra plaquinha de forro por cima, só para concentrar essa iluminação aqui dentro e fazer esse efeito do detalhamento que eu tô colocando aqui do lado do vídeo que vocês vão ver, tá? Então feito isso, eu vou dar OK para concluir, tá feito aqui o nosso exemplozinho. Vamos ver no corte como isso ficou, que gracinha, né? E aqui dentro dessa bandejinha que a gente vai colocar as iluminações. Só que eu preciso criar esse anteparo aqui em cima para essa luz também não sair e se espalhar por todo o forro. Então como é que eu faço isso de novo? Aí eu vou fazer com forro normal. Vou vir aqui em arquitetura, forro, dessa vez eu vou desenhar também. Eu vou escolher o retângulo e aí vou cobrir, ó, todo esse detalhe que a gente fez, certo? Todo ele. Ele vai entrar aqui na mesma altura do nosso forro, mas aí eu vou mover, ó, e vou colocar ele agora em cima desse detalhezinho que a gente criou. E agora pronto, é só encaixar a luminária. Vou ver se eu já tenho ela carregada aqui, que eu já encaixo para vocês entenderem. Tenho. Vou tentar colocar ela aqui assim. Ó, vou botar bem no cortezinho para vocês entenderem como é que funciona. Vem a luminária e fica aqui encaixadinha. E aí faz esse fecho de luz aqui, rebate e volta para esse rasgo. E por isso que a gente vê esse efeito dele iluminado.
Vamos ver isso no 3D como ficou? Aqui a gente vê esse detalhe, no 3D fica como se fosse essa caixinha, né? Pronto, essa é a maneira assim tradicional, né? Uma das maneiras, óbvio, devem ter outras maneiras de fazer isso. Mas aí depois, em um próximo vídeo, eu vou mostrar como é que a gente faz aqui no SWK Studio, como é o padrão SWK Studio de criar esses detalhes de gesso, e todos eles você consegue quantificar de forma automática, já sai na tabelinha, coisa linda, só para ir direto pro orçamento. Então, no próximo vídeo eu mostro como é que a gente faz isso aqui. Até mais!